Então, bom dia, boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Anderson, professor de Biologia. Vamos falar um pouquinho hoje, né, ainda no assunto biomoléculas, tá? A gente só vai trocar, né, de biomolécula. Semana passada nós falamos sobre os lipídios e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aminoácidos e proteínas, beleza? Então, bora lá. Pessoal, os aminoácidos são compostos químicos que estão presentes nas proteínas. Todo aminoácido possui essa estrutura química aqui, ó, que vocês estão vendo, ó. Isso aqui, então, é um aminoácido, tá? Estou passando o mouse aqui ao redor, né? Então, olha só. Todo aminoácido possui um grupo químico chamado de grupo carboxila, tá? Que eu estou mostrando aqui, ó, o grupo carboxila, tá? Todo aminoácido possui um grupo chamado de grupo amina ou grupo amino, também estou mostrando aqui, ó, NH3, tá? Ou NH2, tá? As duas formas nós encontramos nos aminoácidos, tá? Atenção para um aspecto importante aqui, ó. Para ser considerado aminoácido, o grupo carboxila e o grupo amino devem estar ligados ao mesmo átomo de carbono, tá? Ó, eu tenho os dois grupos ligados ao mesmo átomo de carbono, tá? Então, esse carbono que está ligado ao grupo carboxila e ao grupo amino, nós chamamos de carbono alfa. Alfa. Daqui a pouco vai aparecer o nomezinho dele ali, tá? Então, beleza. Além do grupo carboxila e além do grupo amino, todo aminoácido ainda possui um grupo R, tá? Nós chamamos de grupo R, ou nós também podemos chamar de cadeia lateral, tá? Ou radical. Todos esses termos são encontrados na literatura, tá? E além disso, além do grupo R, nós também encontramos, né, um hidrogênio ligado ao carbono alfa, tá? Beleza? E a gente vai ver agora no próximo slide que o que diferencia um aminoácido do outro, né, nós temos 20 tipos básicos de aminoácidos, mas o que diferencia um aminoácido do outro é o grupo R, tá bom? Então, bora para o próximo slide, a gente vai entender melhor isso. Então, pessoal, percebam que nesse slide aqui ó, nós temos ó, vários tipos diferentes de aminoácido. Isso aqui é um aminoácido, isso aqui é outro, isso aqui é outro. Aqui nós temos mais 3 aminoácidos diferentes, tá? Então, olha só, todo aminoácido possui ó, um grupo carboxila e um grupo amino ligados ao mesmo átomo de carbono, tá? Ó, todos, estão percebendo? Ó, todos. O que diferencia um grupo, um aminoácido do outro, tá aqui, ó, aqui no grupo R, tá? No radical ou cadeia lateral, tá bom? Ó, percebam que a glicina tem um hidrogênio no grupo R. Já a alanina, ao invés de um hidrogênio, a alanina possui um CH3. CH3 a gente chama de metil, tá? Grupo metil. Aqui a valina já possui um grupo químico, né? Uma cadeia um pouquinho mais elaborada. Tá? Olha só a lisina, outro aminoácido. Grupo carboxila, grupo amino, mas no grupo R, ó, possui uma cadeia hidrocarbonada com um grupo amino na ponta. Ó. Então, os aminoácidos, eles se diferem um do outro, tá? Apenas pelo grupo R, tá, pessoal? Principalmente pelo grupo R. Beleza? Então tá, passar para frente. Pessoal, então olha só, repetindo o que nós falamos agora há pouco, né? Nos primeiro ou segundo slide. Os aminoácidos são compostos químicos que fazem parte das proteínas, tá? Então, eles são as unidades que compõem as proteínas. Então, olha só, nesse esqueminha que nós estamos vendo aqui, ó, eu vou mostrar com o mouse, tá? Ó, cada bolinha que nós estamos vendo aqui, ó, cada bolinha representa um aminoácido, tá? Então, aqui nós temos ó, uma bolinha, um aminoácido ligado a outro, tá? Então, nós temos aqui ó, vários aminoácidos que estão unidos, que estão ligados, tá? E aí, quando esses aminoácidos são ligados, né, entre si, eles formam uma estrutura maior. Olha só, essa estrutura maior ó, é a proteína,
tá? Então, a gente pode fazer aquela mesma analogia que nós fizemos lá atrás, nos carboidratos. Vocês lembram do trem? Então, imagine isso aqui, ó, a proteína como sendo um trem, tá? Um trem. Cada vagãozinho do trem, ou seja, cada bolinha, tá? É um aminoácido, certo? Então, ou seja, o que é uma proteína? Uma proteína é uma macromolécula, uma molécula gigante, tá? Ou seja, é como se fosse um trem, tá? Uma molécula grande, onde cada vagão desse trem é um aminoácido ligado, tá, a outro. Então, nós temos vários aminoácidos ligados entre si, tá? Beleza? Então, tá bom. Próximo slide. Então, pessoal, aqui a gente tem uma imagem, ó, que mostra 20 aminoácidos, tá? 20 aminoácidos. Cada aminoácido tem um nome, tá? Então, nós temos aí, ó, a alanina, a valina, a leucina, a isoleucina, tá? Aqui tá em inglês, mas não tem problema, tá? É só para a gente dar uma olhadinha na estrutura química deles, tá? Então, moçada, nós encontramos 20 aminoácidos básicos. Tá? Então, a maioria das proteínas são formadas com esses 20 aminoácidos. Você pode pegar lá 1000 proteínas. Tá? Algumas vão ter 15 aminoácidos, desses 20, algumas vão possuir 15, outras vão possuir 18, outras vão possuir 20, outras vão possuir apenas 5, 6. Tá? Então, vai depender de proteína para proteína, tá? Mas nós encontramos 20 aminoácidos básicos na natureza, certo? 20 aminoácidos. Então, olha só. Uma perguntinha boba, né? Mas muita gente tem dúvida e não tem ideia da resposta, tá? Então, olha só. Plantas. Se nós compararmos as plantas com os animais, tá? Plantas e animais. Na opinião de vocês, qual desses dois organismos consegue produzir todos os 20 aminoácidos necessários para produzir as proteínas? Quem é que consegue produzir os 20? As plantas ou os animais? Pessoal, a maioria dos alunos responde que são os animais. Mas olha só, não, tá? Não. Na verdade, quem consegue, o ser vivo que consegue produzir os 20 aminoácidos são as plantas, tá? E também as bactérias. Animais não. Tá? Nós, por exemplo, nós seres humanos, nós só conseguimos produzir metade, só 10. Os outros 10 aminoácidos que faltam, né, para que nós possamos produzir todas as proteínas necessárias, esses outros 10 aminoácidos que faltam a gente tem que obter a partir da alimentação. Tá? Então, é por isso que é importante nós nos alimentarmos com qualidade, tá? Com diferentes tipos de alimentos, né? E não com quantidade, tá? Para que nós possamos, então, adquirir os outros 10 aminoácidos que faltam, ou seja, que nós não conseguimos produzir, tá? Então, olha só, esses aminoácidos que nós não produzimos, atenção, moçada, ó, os aminoácidos que nós não produzimos, nós chamamos de aminoácidos essenciais, tá? Essenciais. Então, ou seja, eles são essenciais para nós, tá? Para o funcionamento, tá? Do nosso corpo, das nossas células. Por que são essenciais? Porque nós não produzimos. Se nós não ingerirmos esses aminoácidos através da alimentação, tá? Então a gente não vai conseguir produzir as proteínas necessárias e aí, né, a gente pode destruir as nossas células, a gente pode morrer, tá? Então os aminoácidos que nós não produzimos, que nós necessitamos ingerir a partir da alimentação, são chamados de aminoácidos essenciais. Tá? E aqueles aminoácidos que nosso corpo, que as nossas células produzem normalmente, esses aminoácidos nós chamamos de não essenciais. Beleza? Então tá, bola para frente. Moçada, falar um pouquinho então agora sobre as proteínas, né? Então bora lá.
Pessoal, nesse slide nós temos aí alguns alimentos que apresentam, tá? Que são constituídos por proteínas. Então nós temos aí as carnes, né? São os principais exemplos. Nós temos os ovos, que também contêm proteínas, né? Principalmente a albumina, tá? Nós temos os vegetais, tá? Dentre os vegetais, o feijão, a lentilha, a ervilha possuem bastante proteína, tá? O trigo, né? Possui o glúten, que é uma proteína também, tá? E agora no próximo slide a gente vai observar apenas os alimentos que mais contêm proteína, tá? Vamos dar uma olhadinha. Pessoal, aqui nesse slide então nós temos aí, ó, 3 alimentos que mais contêm proteínas, tá? Em primeiro lugar nós temos as carnes, tá? As carnes, né? Então são os campeões, né? Depois nós temos o queijo, tá? E em terceiro lugar os ovos, tá? Então esses são os 3 mais. Se você quiser ingerir proteína, né, para aumentar músculo, por exemplo, né, quem está aí malhando, né, fazendo academia e tal, sabe, né, que para aumentar a massa muscular, você precisa ingerir proteína ou ingerir aminoácidos, tá? Porque esses compostos são os tijolinhos, né, que vão fazer crescer seu músculo, porque músculo é carne. Então, se você quer aumentar a massa muscular, aumentar o músculo, você precisa ingerir carne, já que o músculo também é carne, tá? Então tá bom, próximo slide. Então, pessoal, onde é que nós encontramos as proteínas? Então, olha só, aqui eu tenho alguns exemplos, né? Ó. Como eu falei agora há pouco, músculo. Né? Os nossos músculos são, na verdade, carne, né? E a carne é proteína. Então, nossos músculos são proteínas, tá? Os nossos pelos, cabelo é proteína. Aqui é um tipo de proteína chamada queratina, tá? Bem, nas extremidades, né, das mãos e dos pés, né, as unhas, tá? Ou seja, as unhas têm a função de proteger as extremidades, né? Também é proteína, também é queratina, tá? O que mais? Então, olha só, nós também temos proteínas dentro das hemácias. Não sei se vocês lembram, né, que no sangue nós encontramos umas bolinhas vermelhas, são células, né? Essas bolinhas vermelhas são chamadas de hemácias ou glóbulos vermelhos, e dentro das hemácias nós encontramos uma proteína chamada de hemoglobina. A hemoglobina é responsável por ligar e transportar o oxigênio. Então nós temos proteínas que são transportadoras de oxigênio, como eu disse, a hemoglobina, tá? Nós temos proteínas, olha só, na pele, responsável, né, pela elasticidade da pele, como por exemplo o colágeno, é uma dessas proteínas. Tá? Nós temos proteínas que reconhecem, pessoal, micro-organismos, que reconhecem corpos estranhos, tá? Nos nossos tecidos, como por exemplo os anticorpos. Então cuidado, tá? Anticorpos são proteínas também, tá? Que fazem parte do nosso sistema de defesa, tá? Anticorpos, então, são proteínas. Nós também temos proteínas chamadas de enzimas. Enzimas são proteínas que aceleram reações químicas que acontecem nas células. Tá? O que mais? Vou passar para frente. Então, moçada, olha só o tamanho dessa grelha. Carne, como eu falei agora há pouco, carne são proteínas, né? E as proteínas também servem, né, como combustível metabólico. Ou seja, uma porção da energia que nós necessitamos diariamente, tá? Pode ser extraída também das proteínas, tá? Então, nós extraímos energia dos lipídios, das gorduras, tá? Dos carboidratos, dos açúcares, tá? E uma pequena parcela, tá? Aproximadamente 15% da energia diária, nós extraímos das proteínas, tá? Então, as proteínas também servem como combustível metabólico. Próximo slide. Pessoal, alguns hormônios também são proteínas. Então, a insulina, né, depois a gente vai falar direitinho sobre a função, né, mais para frente um pouquinho. O glucagon, o hormônio do crescimento. Então, esses hormônios são exemplos também, tá, de proteínas. Beleza? Passando para frente.
Então, moçada, olha só. Então, nós vimos agora há pouco que as proteínas, na verdade, são moléculas grandes, né? São macromoléculas formadas pela união de aminoácidos ligados entre si, certo? Nós temos lá um aminoácido ligado ao outro para formar as proteínas. Então, moçada, como é que se dá essa união, essa ligação entre os aminoácidos? Então, olha só, aqui nesse esquema, a gente mostra isso, ó. Desse ladinho aqui, ó, eu estou passando o mouse em cima. Então, nós temos um aminoácido e aqui nós temos outro aminoácido. Então, nós temos ó, um aminoácido de cada lado, tá? E aí, ó, na pontinha do primeiro aminoácido, ó, nós temos aqui um grupo carboxila, tá? C-O-O-H, grupo carboxila. E na pontinha do segundo aminoácido, nós temos aqui um grupo amino. Lembra que todo aminoácido possui um grupo carboxila e um grupo amino? Então aqui no primeiro aminoácido nós temos ó, um grupo carboxila na pontinha e no segundo aminoácido nós temos um grupo amino na pontinha, tá? Vocês observem, moçada, que o grupo carboxila reage com o grupo amino, ó. Eles estão muito próximos. Os aminoácidos estão próximos e esses dois grupos eles vão reagir, tá? Essa reação ocorre com a ajuda de uma enzima, de uma proteína, tá? A gente não vai entrar nesse assunto agora, para não confundir as coisas. Mas o importante é nós frisarmos que a pontinha de um aminoácido, contendo um grupo carboxila, reage com a pontinha de outro aminoácido, contendo um grupo amino, tá? E nessa reação, estão vendo aqui, ó, hidrogênio de um lado e OH de outro? Nessa reação, ocorre a eliminação de uma molécula de água. Olha só, H2O, saindo, né? Ó. Então, esse H2O, ele é proveniente da onde? Ó? Hidrogênio do grupo amino é perdido e um OH do grupo carboxila também, tá? Então, esses dois grupos químicos aqui, ó, átomo de hidrogênio e OH, saem na forma de água, e aí nós temos a ligação entre os dois aminoácidos vizinhos, tá? Nesse processo de união, nesse processo de condensação entre os dois aminoácidos vizinhos, nós temos aí a formação de uma ligação química, tá? Chamada de ligação peptídica. Então, a ligação peptídica é representada ó, por um carbono tá? Ligado ao nitrogênio. Ó. Carbono ligado ao nitrogênio. Tá? Então, aqui nós temos a ligação peptídica. Fechou? Então, dois aminoácidos são unidos, são ligados. Né? Nesse processo, uma molécula de água é eliminada. Tá? E aí, nessa ligação entre dois aminoácidos, nós temos uma ligação aí presente no meio, né, que é chamada de ligação peptídica. Beleza? Então, bola para frente. Pessoal, os seres vivos produzem milhares de proteínas tá, no interior das células. As proteínas são diferentes entre si, tá? Mas quais são os motivos que tornam, né, que fazem com que as proteínas sejam diferentes umas das outras? Então, nesse slide a gente vai ver isso, tá? Então, observem aqui no primeiro esquema. Nós temos aqui a proteína A e proteína B. Vocês observem que a proteína A, ó, cada bolinha dessa é um aminoácido, tá? Vocês observem que a proteína A é menor do que a proteína B. Olha só, a proteína B tem 3 aminoácidos a mais. Então, esse é o primeiro motivo, tá? O tamanho das proteínas. As proteínas possuem tamanhos diferentes, ou seja, possuem um número de aminoácidos diferentes, tá? Segundo motivo. Então, aqui a gente tem ó, mais um esquema, né, mostrando a proteína B de bola e proteína D de dado, tá? Duas proteínas diferentes, só que vocês observem ó, que nesse esquema as proteínas têm o mesmo tamanho, tá? O mesmo tamanho. Mas o que diferencia a proteína B da proteína D? Vocês observem que nós temos aqui uma posição onde os aminoácidos são diferentes.
tá? Quando nós comparamos uma proteína com a outra. Ó. Nas 4 primeiras posições, as duas proteínas possuem aminoácidos iguais. Né? Nas 5 posições posteriores, a proteína B e D também possuem aminoácidos iguais. Mas existe aqui uma posição, tá? Uma ou mais posições, tá? Em outros exemplos, em que as proteínas possuem aminoácidos diferentes, tá? Quando nós comparamos aí, né, uma em relação à outra. Então, segunda diferença, tipo de aminoácido. A proteína pode ter o mesmo tamanho, mas elas podem ter aminoácidos diferentes, tá? E o terceiro motivo, tá, que torna uma proteína diferente da outra. Aqui embaixo nós temos, ó, duas proteínas, proteína C e proteína B. Nesse exemplo, as proteínas possuem, ó, a proteína C possui o mesmo tamanho da proteína B, mesmo tamanho, e o mesmo tipo de aminoácido, tá? Se vocês compararem aí, ó, vocês vão ver. Mesmo tipo de aminoácido. Mas aqui os aminoácidos estão na proteína C, eles possuem uma sequência, uma ordem diferente, tá? Quando comparado à proteína B. Então, a ordem dos aminoácidos também faz com que as proteínas, tá, sejam diferentes entre si. Tá? Elas podem ter o mesmo tamanho, o mesmo tipo de aminoácido, mas se esses aminoácidos estiverem em ordens diferentes, a proteína será diferente. Beleza? Próximo slide. Moçada, então olha só. Assim que as proteínas são produzidas, né, ou sintetizadas, melhor dizendo, nas células, até que elas possam adquirir a sua forma final, onde elas exercem a sua atividade, elas passam por 3 ou 4 estágios, dependendo da proteína, tá? Esses estágios estruturais, esses 4 níveis, nós veremos então agora nos próximos slides, tá? No próximo slide. Pessoal, então olha só, assim que as proteínas são produzidas no interior das células, elas se parecem com fios, tá? Então elas têm uma forma linear. Tá? Essa forma linear nós chamamos de estrutura primária. Tá? Então, na estrutura primária, nós temos apenas os aminoácidos ligados, tá? Uns aos outros, tá? Através das ligações peptídicas. Tá? Nada mais do que isso. Então, nessa estrutura primária, a proteína ela ainda não exerce sua função, ela não tem atividade. Por que ela não tem atividade? Porque a proteína acabou de ser produzida, tá? E ela precisa sofrer algumas torções para adquirir a forma final, para ela ficar pronta, tá? Adquirir uma estrutura 3D final, né? Onde ela poderá exercer sua atividade, tá? Então, a estrutura primária é a estrutura mais simples de uma proteína, tá? E ocorre normalmente quando ela acaba de ser produzida. Essa estrutura primária, então, ela começa a sofrer algumas dobras, algumas torções, tá? E aí passa para o próximo nível. E ela adquire o que nós chamamos de estrutura secundária. Na estrutura secundária, a proteína tem uma forma semelhante a um espiral, tá? Ou uma hélice. Tá? Existem algumas estruturas secundárias que também têm forma de zigue-zague. Tá? E essas estruturas secundárias, então, são níveis, né, são estruturas intermediárias. Tá? Nós temos ainda a estrutura terciária e a estrutura quaternária para algumas proteínas. Então, vamos dar uma olhadinha agora na estrutura terciária. Eu estou mostrando com o mouse aqui. Ó. Então, a estrutura terciária, moçada, é a estrutura final. Ou seja, a proteína já sofreu todas as torções, então ela já se enovelou, tá? E aí ela já está pronta. Então, nessa forma ou conformação, tá? Nesse formato, a proteína já exerce a sua atividade no interior das células ou fora das células. Então, essa configuração, onde a proteína já adquiriu a sua forma final, nós chamamos de estrutura terciária, tá bom? Olha só,
a maior parte das proteínas, o nível estrutural final, na maior parte das proteínas, é a estrutura terciária, tá? Mas existem algumas proteínas, tá, que possuem um último nível ainda, que é o nível de estrutura quaternária. Tá? Na estrutura quaternária, nós temos aí uma proteína, geralmente são proteínas grandes, que são formadas por proteínas menores. Então, ou seja, a estrutura quaternária é uma proteína grande formada pela união de proteínas menores. Tá? Então, cada proteína menor nós chamamos de subunidade. Então, a estrutura quaternária é formada por várias subunidades de proteínas menores. Tá? De novo, apenas algumas proteínas, tá, possuem essa estrutura quaternária. Moçada, voltando para a estrutura terciária. Então, a estrutura terciária, como eu disse, né, é a forma final, onde a proteína já está pronta para a maior parte das proteínas. E aqui, ó, no interior da estrutura terciária, se a gente pudesse, né, aplicar um raio-x, nós veríamos, ó, estão vendo aqui, ó, forma de hélice? Então, no interior da estrutura terciária, nós encontramos estruturas secundárias, tá? Fazendo parte dessa estrutura maior, chamada estrutura secundária. Então, nós temos aqui, ó, as hélices, nós temos estruturas em zigue-zague, tá? Compondo a estrutura terciária. Beleza? Então tá, próximo slide. Pessoal, então olha só. Aqui nesse slide, nós temos então as ligações químicas que mantêm a estrutura terciária. Então, só para lembrar que a maior parte das proteínas possui uma conformação final, né, uma estrutura 3D final, onde essas proteínas exercem a sua atividade, onde as proteínas estão prontas, né, e já podem exercer as suas funções, tá? Essa estrutura final nós chamamos de estrutura terciária. Só lembrando que existem proteínas que são exceções, né? Existem proteínas que possuem a estrutura quaternária também, tá? Mas olha só, então aqui nós temos um trechinho de uma proteína e aqui nós vemos, ó, várias ligações químicas que são realizadas entre os aminoácidos que compõem a proteína. Então essas ligações químicas são ligações fracas, pessoal. Só que como elas são realizadas em grande número, elas acabam exercendo uma força grande. Elas acabam contribuindo muito para manter a estrutura 3D de uma proteína. Então, olha só. Então, aqui nós temos a ligação de hidrogênio, ligação de sulfeto, tá? Interações apolares ou hidrofóbicas. Aqui nós temos interações entre cargas, entre grupos químicos que possuem cargas opostas, né, que nós chamamos de interações iônicas. O importante aqui nem é saber o nome de cada uma dessas ligações químicas, tá? Nesse slide. O importante aqui é que eu quero que vocês saibam que existem ligações químicas que são realizadas entre os aminoácidos da proteína e que tem a função de estabilizar, que tem a função de manter a conformação, ou melhor, a forma da proteína, para que a proteína possa exercer a sua função, tá bom? Então tá, se uma ligaçãozinha dessa daqui for rompida, isso já pode causar o desenovelamento. A proteína já pode perder parte da sua conformação, tá? Parte da sua forma, e assim tá? Perder até a função. Beleza? A gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo slide. Então, pessoal, nesse slide aqui, nós iremos falar um pouquinho sobre a desnaturação, tá? Proteica, desnaturação de uma proteína, tá? Então, o que é a desnaturação? Então, olha só, nesse desenho, nós temos aqui uma proteína na sua estrutura terciária. De novo, o que é estrutura terciária? Estrutura terciária é a conformação final. É a estrutura que a proteína possui, né, quando ela está prontinha já, quando ela já está exercendo a sua atividade, tá? Então, na estrutura terciária, ou melhor, para que a proteína
possua essa estrutura completa, né, estrutura terciária, lembra do slide anterior que existem algumas forças químicas que atuam para manter a estrutura tridimensional? Então, aqui, ó, esses retângulos aqui, ó, de cores diferentes, tá? Então, representam aquelas forças químicas, tá? E aí, olha só, quando essas forças químicas são rompidas por algum agente em especial, tá? Por exemplo, calor, né? Muito calor, uma temperatura elevada. Quando essas forças químicas são rompidas, a proteína que apresenta a sua estrutura terciária, essa proteína ela se desenrola. Então, ou seja, ela perde a estrutura terciária, tá? E volta a adquirir a estrutura mais simples, ou seja, a estrutura primária, que é apenas a sequência de aminoácidos, tá? Então, esse processo de desenovelamento, esse processo de perda da estrutura terciária, tá? E volta para a estrutura primária, nós chamamos de desnaturação. Então, quando a proteína ela perde a estrutura tridimensional, ou seja, quando a proteína é desnaturada, ela perde a função também, tá? Então, aqui, ó, dessa forma aqui, ela não funciona mais, tá? Não serve mais para nada, beleza? E aí, moçada, quais são os agentes que podem romper as forças químicas e desnaturar as proteínas? Quais são esses agentes? Ó, então, nós temos aí, ó, o aquecimento, né? Então, se você aquece a proteína, como a gente faz, por exemplo, quando cozinha um ovo, né? Ali na clara, nós temos a albumina, que é uma proteína. Quando você cozinha o ovo, você aquece, você muda a estrutura da clara, né? Então, a gente percebe quando o ovo, né? Quando a gente aquece o ovo, que a clara, ela se torna branca, né? E com uma consistência bem diferente, né? Do ovo cru, tá? Isso é desnaturação. Então, o aquecimento rompe as ligações químicas, tá? E desnatura a proteína. Tá? A modificação do pH, né? O que é pH? É o nível de acidez, tá? Ou basicidade. Então, quando você coloca a proteína num meio mais ácido ou mais alcalino, mais básico, que é o contrário de ácido, né? Quando você coloca a proteína num pH diferente, né? Num ambiente ácido ou básico, ou até mesmo neutro, dependendo da proteína, essa modificação do pH pode romper as ligações químicas, né? Fazendo com que a proteína perca a sua estrutura tridimensional, né? E volte lá para a estrutura primária, de novo, né? Então, nesse caso, perdendo, como eu falei anteriormente, perdendo a sua função, tá? Bem, existe a possibilidade de renaturação? Então, uma vez desnaturada uma proteína, essa proteína pode voltar a adquirir a sua estrutura terciária novamente? Então, pessoal, normalmente não, tá? Na maior parte das proteínas, isso não acontece. Então, a renaturação ela pode acontecer apenas numa pequena quantidade de proteínas, tá? E proteínas bem pequenininhas, tá? A probabilidade dessas ligações voltarem a ocorrer em proteínas pequenininhas, tá? Pode acontecer, mas na maioria das proteínas não existe a possibilidade de renaturação. Beleza? Então, pessoal, esse é o nosso último slide. Ficamos por aqui. Então, a nossa aula de proteínas acabou. Até a próxima semana. Beleza? Um abraço.